Boa noite, bem-vindos. Hoje teremos uma live super diferente, super legal. Vou esperar entrar um pouquinho mais de gente. Boa noite. Boa noite, doutora Sumika. Estamos aqui. Bom, eu sou a Ana Paula, eu sou médica da Goki e hoje a gente vai fazer uma live super diferente e sobre um tema que eu adoro. Olá, já chegou a nossa convidada. Vou te chamar. Pede pra entrar aqui, pede pra já entrar. E a gente vai fazer uma live super diferente, um bate-papo super legal. Boa Oi, noite! tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tá me Tá ouvindo ótimo. bem? Tô te ouvindo ótima, tá me ouvindo bem? Tudo bem, tudo Então certinho. tá ótimo. Boa Ah, noite. boa noite. Essa é a doutora Gilmara. Ela é nossa colega, coloproctologista, Hum. e ela veio falar com a gente de um tema super novo, super interessante, que a gente quebrou várias é, paradigmas nele agora, né? Sim, E a sim. gente veio super trocar experiências, né? E conversar sobre isso, né? Quer falar alguma coisa de você? Eu acho que a pandemia mudou muita coisa, né, na vida de todo mundo e na área, todas as áreas, e para nós da área de saúde mudou muito. E um tema que a gente vinha discutindo lentamente foi acelerado, né? Então, Exatamente. Eu e acho que quebrou muitas barreiras e é, por meios meio forçados a gente entendeu várias coisas, né? Então foi bem legal e é gostoso conversar sobre isso e trocar experiência, assim. sim, com certeza. É exatamente isso, né? Eu acho que todo médico, né, a gente tem conversado bastante disso, assim, né? Que assim, acho que nós, como médicos, a gente já vinha falando sobre isso, já sabia que isso tinha uma sementinha sendo plantada, né, em alguns lugares, e que a gente um dia isso ia chegar, porque a gente mora numa cidade grande, a locomoção estava ficando super difícil. E aí a gente precisava mesmo ter algumas adaptações para a gente atingir os nossos pacientes sempre. E aí, com a Uhum. pandemia, isso chegou, né, de... E foi uma excelente alternativa, né? Uma excelente ferramenta, um excelente método para a gente continuar oferecendo serviços de saúde além do Covid, né? Porque Sim, a gente precisou continuar tratando todas as outras doenças e o Covid também. é, Então, a gente percebeu o quão benéfico pode ser, né? Fazer uso ex das tecnologias, as tecnologias que estão em todas as áreas, por que não na área de saúde, né? E a gente ex usar para o bem, usar adequadamente, né? Então, bem legal. exatamente. Porque a gente também pensa nisso, né? O nosso paciente, ele não ia ter só Covid na pandemia, né? Ele ia ter outras coisas. E a gente não Exato. poderia ficar longe dele, foi uma maneira da gente se aproximar, né? O que que você Uhum. pensava sobre isso antes, assim? Como você via isso antes? Olha só, é legal isso, acho que a gente percebe isso em muita gente, que vários colegas que a gente conversa, eu migrei de radicalmente contra, né? Aquela coisa, como todo ser humano, a gente é contra até pensar a respeito, a gente de cara é contra, né? E como médica
que é bem tradicional, faço a história direitinho, examino o paciente como um todo, eu sou procto, eu sou gastroprocto, mas eu examino o ser humano inteiro. Imagina a geriatra! Então eu assim, quando falava em telemedicina para mim, até 3 anos atrás, eu dizia, mano, impossível, como que eu vou atender um paciente sem botar a mão, sem examinar? Então, era radicalmente contra. Mas quando veio a discussão, porque a gente tem uma resolução do CFM de 2002, não é nova nem no mundo, nem no Não! Brasil, né? Mas quando veio a discussão nova e saiu a resolução em 2018, e aí houve aquela celeuma, né, no nosso meio médico, e discutiu-se, eu comecei a olhar com mais atenção o assunto e comecei a estudar um pouquinho. E aí fui entendendo algumas coisas, desmistificando algumas coisas. No mundo, a telemedicina, em vários lugares já está bem avançada, não é nova, já existe há 60 Não! anos, né? É, Então, eu fui começando a entender e tinha até um projeto de implantar uma telemedicina num hospital público que eu trabalho. A que gente vinha com um projeto, legal! é, a gente vinha com um projeto com um cronograma lento, com a expectativa que fosse sair a Ia resolução testando do aos CF, poucos, né? isso, engajando e conscientizando tanto os médicos quanto os pacientes a respeito. Mas aí veio o coronavírus, a pandemia, e pá, acelerou tudo. E a gente foi forçado, e as autorizações vieram, né? As legislações vieram ampliando as possibilidades, permitindo o uso. E aí a gente começou a fazer, né? Tanto nessa grande instituição pública que eu trabalhava, e também no consultório, a gente começou a fazer para manter os atendimentos e mesmo para Sim, atender pacientes de Covid. E aí a gente foi sentindo, na prática, o quão benéfico pode ser, né? Porque a gente consegue fazer muita coisa, muita né? coisa. Atendendo, a história, uma boa anamnese, né? Uma boa semiologia começa numa boa história. E a gente consegue fazer isso com telemedicina, a gente Sim, consegue fazer muitas vezes o diagnóstico já na história, né? E aí a gente foi fazendo hoje, sei lá, passados 5 meses, né? Que parece uma vida, né? Nesse tempo tão acelerado que a gente está. Então, a gente já consegue dosar melhor onde é aplicável, né? Em é, que situação que é bom, e pensar num jeito de fazer para o mesmo paciente, o momento que ele se beneficia da telemedicina, num segundo momento vai passar para um exame, para uma consulta presencial, e aí quando que usa a telemedicina de novo. Então, acho que amplia muito, é muito bom se a gente muito. fizer. Exatamente. Eu vou dizer minha experiência. O meu pai é pediatra. E ele Hum, tem uma relação muito próxima com os pacientes por telefone, sempre, sabe? Ele sempre dá o telefone, muito acessível. Então, eu sempre vi ele falando muito com os pacientes. Via sempre os pacientes ligando, porque tem que dar uma assistência. Então, eu tinha meio que isso claro, assim, né? Mas eu sempre, tipo, um paciente mandava uma dúvida, eu sempre falava, eu posso ir ver? Você pode vir que eu veja, né? E, e aí, assim, é, eu comecei. Quando aconteceu, veio a pandemia, né? Eu também tinha esse. Num outro serviço que eu trabalho, eles já estavam falando disso tal. E quando veio a pandemia, quando apareceu, vai ser assim. Vamos lá, o é paciente o que não pode tem. sair de. É o que tem, o paciente não pode sair de casa. Como que a gente vai, né, tá perto dele, né? Aham. Aí, quando eu comecei a fazer, e era só assim, para casos pontuais, eu ainda fiz umas visitas mais domiciliares no começo. Eu falava, não, mas eu vou, comprei propé, punha a touca, máscara, tudo pra gente se proteger, mas eu achava que eu tinha que ver o idoso sempre, assim. E era um idoso que eu conhecia. E aí, conforme a gente foi falando e estando mais próximo do paciente, eu vi que a gente consegue ir resolvendo e até prevenindo algumas coisas, né, desse contato próximo. Então, Sim. hoje eu vejo que eu tenho feito bastante, às vezes, o retorno. Então, às vezes, eu já Uhum. cheguei o caso de ver presencialmente, examinar, fazer tudo, e os exames, o retorno com o filho,
daí ser na consulta, as dúvidas. Hoje é muito mais fácil a gente pegar e falar assim, poxa, deixa eu ver, então, assim, como é que tá a sua perna? Um exemplo, né? Tá com alguma coisa, a gente olhar. Isso ficou natural pra gente e isso ficou natural pra eles, né? Mais, assim, porque Uhum. eles também precisavam, eles também queriam nos ver, eles também queriam saber que o médico que cuida deles tá ali, né? Sim, sim. Então, a gente também, né, essa conscientização, que eu também tinha muito esse medo, né, de falar assim, poxa, ele vai achar que eu não tô dando atenção, que eu não tô vendo, que eu tô imaginando que seja alguma coisa, né, vai estar. Hoje a gente já vê que isso é muito mais real para eles mesmo, né? Sim, sim. E aí muita gente pergunta, mas você não vai ver o idoso? E eu penso assim, não, o idoso é o que eu mais tenho que guardar, né? Uhum, sim, E sim. E eu acho, a gente se preocupou tanto em EPI, né, que para todo mundo nossa, que começou a usar EPI, eu disse, nossa, a telemedicina é o melhor EPI que é o existe, porque melhor a EPI. gente consegue manter o distanciamento físico e conseguir estar próximo, atender, dar uma assistência. Então, é EPI para os dois lados, né? Exato, essas medidas de proteção que a gente falava, é máscara, é luva, né? Para quem não sabe, EPI são as medidas que a gente tem de proteção no hospital, tudo. A gente, a telemedicina, a gente está nesse distanciamento é muito bom, né? Eu acho que Uhum, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para a gente, realmente, assim, foi um ótimo pensamento isso. Porque e eu me sinto hoje, assim, eu me senti no começo muito insegura, porque eu queria passar, né, a segurança para eles, mas conforme eu fui fazendo, e eu acho que assim, conforme a gente vai fazendo e vai sabendo que tem sim um limite, né? Que eu acho que uhum, eu não acho que é substituível. Eu li até tem um serviço em Boston bem implantado de telemedicina, que eles fazem um pronto-socorro virtual. uhum, Então, o paciente passa por um pronto-socorro virtual e depois desse pronto-socorro virtual, ele é encaminhado para onde ele deve ser encaminhado. É super legal, né? uhum. E aí, isso me virou uma chavinha que eu tenho que analisar o momento de eu saber o limite e daí falar assim, quero ver preciso ver, esse paciente precisa ser visto, precisa estar lá. Então, ter essa visão da limitação, mas ter isso como uma ferramenta, né? Sim, sim. Eu acho que é isso que você falou. A gente tende a pensar, ou tendia a pensar muito como as limitações. Existem várias limitações que a gente é, consegue pensar fácil, mas a gente também tem que pensar nas possibilidades que a telemedicina amplia, né? Então, a gente atender mais rapidamente um paciente sem precisar do deslocamento, a gente que atende idoso, eu também atendo bastante Não, paciente imagina. idoso, câncer, cuidados paliativos, a gente consegue dar um atendimento sem que o paciente precise se deslocar. Então, os Não, isso é benefícios que a incrível. gente consegue oferecer, né? Não, E, exatamente. e acho A- que a gente partiu de um momento que a gente começou a fazer assim, sem muita estrutura, e agora, com o tempo, tanto as tecnologias estão se desenvolvendo mais, Sim. a gente está ganhando mais experiência prática e começando a estudar, entender as experiências dos outros serviços e moldar. Acho que a gente tem um. Oi? Cortou? Oi? Voltou. Cortou, voltou. A gente voltou. Voltou. Para mim, voltou. A gente tem um caminho a seguir agora para definir onde que a gente vai inserir a telemedicina na nossa prática, que a gente não vai nunca deixar de precisar do presencial, né? Nunca Nunca. vai substituir, mas em que momento, em que pontos daquela jornada do paciente, do tratamento dele, que a gente vai poder inserir a telemedicina como mais um método para ampliar as nossas possibilidades, né? E as tecnologias estão se desenvolvendo, o nosso É. pensamento está se desenvolvendo, a experiência toda, e acho que veio para ficar. Não acho que a gente vai regredir mais nisso. A Não. questão é moldar agora onde que pode ser Isso. usada. As legislações ainda vão precisar ser
ter umas regulamentações mais definidas para pós-pandemia, né? Porque a gente está com autorizações Exatamente. que são temporárias ainda. Temporárias, exata. Isso eu acho que é uma coisa super importante, que já me perguntaram isso, né? De Uhum, como é que isso está regulamentado, não está regulamentado, né? Então, assim, a gente tem um hiato aí para a pandemia, né? Mas a gente sabe que isso vai ser regulamentado, a gente tem toda uma regulamentação para vir, para ficar isso de uma forma estruturada, mais corretamente no pós-pandemia, e eu acho que a gente já tem que se apoiar nisso, né? Tanto para os sim, pacientes quanto para nós mesmos, né? Então, acho que sim, tudo regulamentado nos dá muita segurança, né, de sim. fazer. Mas é exatamente isso. Eu acho que a gente está chegando numa modalidade que a gente vai poder, para sempre, assim, estreitar esse laço, que foi uma coisa que eu senti muito, e também poupar muito uma família, um paciente, de alguns transtornos que eram, né, o deslocamento até o médico se deslocar, né? Médico se deslocar é uma coisa que demanda mais, precisa de uma certa organização, tudo, né? Não é todo médico que faz, né? Nós todos fazemos, Uhum. mas assim, é uma coisa que a gente precisa, né, tem esse diferencial. Então, assim, saber que o médico tá ali, que você vai ter esse contato, que você vai estar perto, e isso a gente está se estruturando nessa modalidade que a Marisa perguntou pra gente assim, ela não sabia que era antigo, né? É bem Uhum. antigo, Marisa. Tem lugares que tem isso há muito tempo. Tem serviço É, que. Marisa, para você ter, para a gente ter ideia, quando a gente vai estudar, a telemedicina surgiu na época da Guerra Fria. Na verdade, foi criada como assim a forma, qual foi o conceito? Qual era a forma que poderia se prestar atendimento para os soldados lá, né, para as pessoas à distância, com a melhor tecnologia disponível e segura na ocasião. Então, a telemedicina já surgiu com o pensamento de ser um atendimento seguro, né, à distância. Então, ela já nasceu conceitualmente correta. Né? Ela Com, já com, nasceu. O conceito já era, e né? aí, assim, as tecnologias eram muito rudimentares há 60 anos e veio num boom, né, de desenvolvimento, os smartphones, e aí tudo que aconteceu nas últimas 2 décadas evoluiu muito. E sim, no Brasil, a nossa regulamentação já é de 2002, bem falha ainda, mas era o que a gente vivia até fevereiro, março desse ano. E nesses 3 meses, 4 meses, a gente evoluiu mais do que nos últimos 18 anos. Exatamente. Então, é antiga, sim, tem as limitações, mas a gente aprende a viver com elas. Até agora, quem mais. A gente não substitui muito a ida aos bancos presenciais, a gente usa tudo, Não. internet banking, Eu nunca mais fui. aplicativo, e não é bom. Nossa! E agora, isso está em todas as áreas, por que não na área de saúde? E os benefícios são muitos, e aí tem os equipamentos de monitorização que podem ser usados em casa, e aí vem toda a inteligência das coisas, né? Internet das coisas, inteligência artificial, que tem muita coisa para se desenvolver e melhorar a saúde das pessoas. Então, quando a gente pratica, quando a gente continuar praticando medicina com amor, com cuidado, atenção, cuidado do paciente, o paciente vai se sentir cuidado, seja no presencial, seja no telefone. No Aquele serviço que eu telefone. falei que a gente montou e correndo inicialmente só com telefone, não tinha nem vídeo no Sim, início. sim, eu E vivi os, isso né? também. E os pacientes gostam muito, eles se sentem cuidados, o médico, a enfermeira, porque a gente não tem só telemedicina, a gente tem a Uhum. telesaúde, né? Então, Telesaúde. enfermeira, fisioterapeuta que liga para orientar, orientações que a Nossa. gente pode dar muitas vezes simples e que as pessoas se sentem cuidadas, e é isso que é importante, né? É. E funciona, são E orientações que funciona. funcionam. Exato, né? Que assim, eu vejo hoje assim, às vezes eu vejo a enfermeira, ela acompanhar uma ferida, ela, né, tipo um curativo, ela acompanhar a fisioterapeuta, acompanhar, fazer a fisioterapia, dar alguns exercícios, corrigir algumas coisas do paciente.
dá para ser por vídeo. A terapia ocupacional, a Marisa é nossa terapeuta ocupacional. Legal. E tem muitas atividades que dá para ela desenvolver no vídeo e desenvolver com a família, né? Uhum, sim. E é fundamental. Eu vi a fono fazer exercícios, ensinar e corrigir os exercícios da família. Eu tenho uma paciente que ela tem um filho que tem. Ela tem uma tia acamada, que é o que eu cuido, e ela tem um filho com síndrome de Down. Então, ela viveu os dois extremos, que ela precisava de um cuidado, manter todos os cuidados. E ela tinha fono, físio, tudo que ia na casa dela e fazia. E ela teve que bloquear, porque eles eram super grupos de risco. E eles desenvolveram várias técnicas e ela aprendeu super pelo vídeo. E aí ela hoje fala assim: eu não vou ter mais aquilo 3 vezes por semana na minha casa. Ela vai Uhum, uma para fazer, mas para a vida o resto a gente vai fazendo. O outro filho uhum. aprendeu a fazer os exercícios, corrige o irmão e corrige a tia, e todo mundo vai se envolvendo no cuidado, né? Participando, né? E aí a gente vai aprendendo. Sim, E, sim. né, então, assim, o telefone, realmente, foi o que eu falei do meu pai, que eu sempre vi o meu pai dar essa assistência por telefone e eu achava isso muito difícil. E quando eu me vi tendo que fazer, porque o vídeo não veio tão fácil assim, né? A gente sabe que até hoje a gente está se adaptando ao vídeo, a gente ainda não tem isso, a gente ainda não escolheu qual é a melhor maneira de fazer o vídeo, né? A gente está, né? Eu estou em teste, acho que você também deve estar em Estou teste testando disso. algumas plataformas, já testei É, algumas. eu também. Estou testando, algumas dão certo, outras não dão. Daí a gente também tem que se adaptar à regulamentação, né? Porque isso também vai junto com a regulamentação. Sim, porque tem as nossas responsabilidades todas, né? O sigilo, que é nossa Esse- responsabilidade. Então, às vezes, a gente tem todo um ônus ali atrelado, né? E a gente tem essa responsabilidade para cuidar. Então, é legal prestar atenção, bastante atenção nos requisitos que a legislação exige para que uma plataforma seja considerada adequada para telemedicina. Não Sim. é, por exemplo, o WhatsApp não serve para fazer telemedicina, Não né? pode, né? Assim, a gente Não já pode. sabia. Não podia. Já antes a gente sabia até, né? As orientações para o WhatsApp já tinham várias limitações, tudo, né? A gente Sim, fazia, estabelecia um contato, mas a gente sabe que isso não podia. Então a gente tem toda essa adaptação. E realmente, assim, gera um medo, gera uma insegurança, por isso que a gente tem que sempre se informar. A gente tem que sempre trocar experiências. Eu gosto muito disso, da gente saber o que o outro está fazendo, como o outro está fazendo, para a gente ir aprendendo essa nova maneira. sim. Mas foi assim, eu acho que todo mundo começou realmente no telefone, foi se adaptando, né? O vídeo tá vindo aí, mesmo as famílias, né? Eu tinha uma idosinha que ela na consulta ela não aparecia. E aí elas não Uhum, conseguiam virar, sabe? E agora ela já uhum. entra ela sozinha, sabe? Ela já Aham. faz É, todo. então, porque assim, do jeito como a gente fez a analogia, né, com os bancos, começou Uhum. com estruturas e as coisas foram evoluindo. Hoje, tudo fica mais fácil em aplicativo. Então, os idosos, há uma preocupação muito grande. Será que os idosos conseguem usar a telemedicina? Conseguem, já tem vários estudos publicados mostrando a aplicabilidade, a penetração, as possibilidades que a telemedicina oferece, e os idosos conseguem sim. E a gente tem Conseguem que sim. lembrar disso, que a população do mundo está envelhecendo, do Brasil está envelhecendo, e a gente tem que Exatamente. preparar para isso, mas também não depende só de nós, a gente depende das evoluções tecnológicas, né? Então, Uhum. hoje, quando começou a pandemia, a gente não tinha uma plataforma que juntasse tudo. Não. Prontuário eletrônico, com plataforma de telemedicina. Com Então, receita, né? Que também foi uma outra receita coisa que que precisa veio. ter certificação digital. Então, as coisas estão se desenvolvendo muito rápido. O maior responsável por isso, sem dúvida, é o coronavírus, Sim, né? E assim, tudo bem, que bom que seja assim, vamos nos adaptar.
né? Então, alguém está perguntando aqui como o paciente acessa as plataformas. Hoje em Uhum. dia tem diversas, as próprias operadoras de saúde, algumas operadoras de saúde, né, alguns planos, convênios, estão desenvolvendo e têm As suas suas próprias, né? plataformas, né? Outros que são prontuários eletrônicos que a gente contrata de consultório, inseriram plataforma de telemedicina ali, Sim. outros estão só telemedicina e você tem que ter um software para o prontuário e usa outro para telemedicina. E aí Então, você tem que mandar um link para o manda um paciente link, entrar. o paciente recebe por e-mail. Eu já tive paciente que teve dificuldade, que o paciente, eu Sim. tenho o smartphone, eu uso a internet, só que ele está acostumado a usar o WhatsApp, ele sabe fazer vídeo pelo WhatsApp, ele não sabe Sim. entrar no e-mail, abrir um link de uma plataforma que ele tem que baixar primeiro, É, e aí tem as dificuldades. Então, está e tudo em eu tive desenvolvimento. plataformas que, assim, só usavam um tipo de navegador de internet. Ah, já vi isso também, que aí não Nossa, estava desenvolvido para tudo, aí eu para tinha que. tudo. Então, são vários detalhes e que a gente tem, e aí é onde entra a telemedicina responsável, né? Que a Exato. gente tem que tomar cuidado, tem todo um pré e um pós-consulta, né? Então, Sim. vai o time aí, nossa equipe, nossa secretária, quando a agenda tem que checar a estrutura, a infra que o A paciente infra que o precisa, paciente tem, né? exatamente. E Orientar, né? Tipo, eu vejo hoje que a gente precisa ter até um script assim, de orientação. Eu sempre oriento, não tá sozinho, porque às vezes, né? Às vezes tá sozinho, você fica nervoso. Às vezes ter dois aparelhos para tipo, a gente conseguir checar a internet, né? Essas coisas que tudo que a gente nunca pensava em falar antes, a gente tem que criar sim, esse script, né? sim, Eu tenho um sim. checklist para saber se dá, E aí, né? falando nisso de checklist, é muito legal, porque assim, sim, a telemedicina é um caminho, então envolve isso, o Uhum. checklist, que é um administrativo que pode fazer, mas Sim, também tem formas de atender, a gente pode, cada um ajusta de acordo com sua necessidade, com as características da sua especialidade. Por exemplo, nutrologia, eu faço nutrologia também, então a ai, gente faz interrogatório alimentar, então assim, eu posso já mandar um formulário antes para o paciente já responder e me manda previamente. Então, eu já começo a consulta com dados a mais do paciente. Então, assim, as tecnologias têm muito para ajudar, né? muito, muito, vem E aí, muito assim, para. tudo isso a gente só começou a pensar na hora que a gente começa a fazer dessa forma, né? Eu tenho uma amiga que faz obesidade. E ela falou que ela tem marcado alguns pacientes, que como ela faz obesidade, ela marca alguns pacientes perto das refeições. E ela fala assim: vamos lá, me conta o que vai ter aí, me mostra, né? Ela já faz o interrogatório de como tá o hábito. Então, assim, é isso, né? É uma amiga E minha também que faz nutrologia. Ela falou: olha só, antes eu precisava que o paciente fizesse o interrogatório, escrevesse para mim, me dissesse. Agora eu estou lá dentro da casa dele, eu falo: mostra aí seu armário, me mostra as ah, suas compras. Aí eu vejo o que, é que ele é, realmente está comprando, comendo, consumindo. Então, assim, é um isso. mundo de coisas, né? Mas a gente, falando ainda da história da telemedicina responsável, a gente é obrigado a fazer um termo de consentimento antes, onde a Sim, gente informe para os pacientes isso, as possibilidades. Isso é bom para a gente e bom para o paciente também, que ele paciente. sabe até onde ele vai, que pode ser que a gente não consiga chegar a uma conclusão naquela É que eu, consulta e que precise de uma consulta presencial próxima para terminar e fazer o exame, né? sim, Então, são alguns cuidados que só ajudam a todos, né? exato. E E assim, eu estou bem acho que vai. animada. Eu tô muito animada também. Eu tô amando, eu tô amando. Eu assim, me surpreendi. E eu acho que linka com a pergunta, isso que a gente estava falando, que linka com essa pergunta, como é feita a análise clínica? Que é justamente isso que a gente está falando, que eu acho que tem que ter no termo, que eu falo muito disso, né, na hora desse momento, que Uhum. a gente sabe que a história clínica é muito importante, né? Que a gente tira uma, que é isso que a gente falou bem no comecinho, que a gente tira uma história clínica super importante e o exame físico vem para complementar e para confirmar o que a gente tem a hipótese, né? Mas Isso. que quando a gente vê
que a gente tem essa limitação, a consulta presencial, o momento presencial acaba acontecendo. A gente não abriu mão disso, De né? jeito nenhum. Mas a É, gente pode ter uma ideia de quem realmente, o que eu acho que assim, o que eu tenho visto é esse screening, assim, né? Essa screening, é, essa peneira que a gente tem feito, essa triagem, sim, né? Que a gente sim, tem feito sim. em quem precisa estar lá, em quem precisa, né? Quem consegue a gente ficar em casa e a gente consegue ajudar em casa, né? Sim, sim. E é muito legal, assim, para quem não tá, quem não é médico, né, para os nossos pacientes é bom a gente falar que quando a gente começa um atendimento, a gente começa a já pensar no diagnóstico desde a identificação do paciente. A idade já faz diferença para o nosso raciocínio, a profissão, e aí começa na história clínica detalhada, né? Depois vem os antecedentes, todo o histórico. Então, é assim que a gente vai construindo o diagnóstico, a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, né? É, E aí, assim, o exame físico não é só eu, no meu caso, botar a mão na barriga, ver as outras é, coisas. A gente, assim, só de ver o paciente, a gente já faz alguns diagnósticos na muito respiração, na forma dele falar. Isso, falar. e a gente consegue fazer alguma parte do exame com o vídeo também. Né? Sim, Além sim. das técnicas que a gente pode também tem desenvolvido ao longo do tempo, de telepropedêutica, que é possível É fazer, possível. né? Os Sim. exames complementares vêm só depois para complementar, quando e se forem necessários, né? Se forem necessários, exatamente, Então, assim, né? tem muita coisa. E aí, também muitas vezes a gente consegue dar uma conduta inicial, uma orientação inicial. Vê só, eu sou procto, então todo mundo faz piada. Como é que você faz exame sendo procto, numa tela? É. Aí tem até uns memes, né? Que tem uns dedinhos assim, já para acoplar no computador, no USB e tal. Mas, assim, eu comecei fazendo só para os meus pacientes, só retorno, paciente que eu já conhecia e tal. Mas ao longo do tempo, a necessidade, a demanda dos pacientes idosos, eu comecei a fazer primeiras consultas também por Sim, telemedicina. eu E fiz aí, assim, também. né? E aí, assim, meu, dá para fazer bastante coisa. Fiz as orientações iniciais. Você já orienta alimentação, mudança de hábitos, um monte de coisa. E aí sim, a seu retorno, com os exames que eu estou lhe pedindo, vai precisar, aí vai ser presencial, porque eu quero examinar e Sim, complementar esse atendimento. E aí, assim, ele exatamente. veio na consulta presencial já foi o segundo passo, já estava É, avançada, a gente já deu outra conduta e avançou. Então, para o avançou. paciente, foi ótimo isso. Não é O que é, limitação, é um benefício enorme, né? exatamente o que às vezes a gente fazia, né? Primeiro uma consulta a gente via, depois ele voltava, a gente examinava de novo e via os exames, e às vezes até virava uma terceira consulta. Eu vejo que a gente encurtou esse tempo por causa dessa proximidade que a gente tem, e mesmo de tempo, eu tenho consultas mais longas hoje, eu acho, assim, porque eu tenho mais tempo, o paciente tem mais tempo, né? Então a Uhum, gente consegue ter consultas que a gente consegue saber mais, entender mais, né? Para mim é muito importante o ambiente que ele vive, com quem ele vive, como, perfeito. né? Então assim, como que é o cuidado dele? Como tá, o que eu tenho perguntado muito, que às vezes eu não conseguia, porque assim, às vezes fala, e o seu remédio? Em casa não tem jeito, ele tem que mostrar o remédio que ele toma, É. né? Às vezes ele falava, eu não trouxe a Ah, receita. esqueci, o remédio Esqueci, é um é o vermelhinho, é um vermelhinho, é o branquinho. branquinho. É o É, tá em casa, branquinho. vai lá e pega, né? Tá em casa, vai lá e pega, sabe? Uhum. E, né? E é isso, mesmo o exame. Então, assim, eu falo, quem tem condições de medir a pressão, consegue medir a pressão. A minha avó me manda a pressão dela todo dia medida. E o meu Uhum. paciente que tá ali olhando para mim não vai me mandar? Sim, sim. Né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer, que a gente já pode ver. Eu vi andar, vi marcha, né? Assim como ele está andando, como está sendo o desenvolvimento. Tem uma que a gente acompanha após uma cirurgia, como que ela está se desenvolvendo nesse pós-operatório, sabe? A gente vai semanalmente vendo, sabe? Que eu não ela não conseguiria ir, eu não conseguiria ter essa disponibilidade para ver sempre, entendeu? Então Uhum. eu acho que assim, é, eu me sinto hoje
mais próxima. É. Eu sinto, Olha, essa interface não distancia, né? Ela não, aproxima. eu sinto hoje, eu conheço mais pessoas das famílias, porque geralmente tem um que leva, Uhum. né? Sim, sim, Geralmente tem um é. que leva, né? E às vezes E nem é um familiar, porque está não, é trabalhando, né? cuidador. Então é um cuidador, né? Então Exato, eu tenho é feito legal mesmo. bastante à noite, então que daí chega o filho, que chegou do trabalho ou de alguma coisa, tem mais disponibilidade, então eu tenho feito, e aí eu tenho conhecido rotinas, então assim mesmo, Uhum. ai, não pode ser de manhã, porque de manhã eu não acordei, ou eu levo meu neto, ou eu ajudo meu filho com isso. Então tem que algumas explicações que às vezes você não tinha isso antes, assim, e mesmo de conhecer, de ver o ambiente. Outro dia eu mandei tirar um tapete, sabe? Que você já olha e fala, eu nunca saberia que ela teria um tapete ali na Porque ela porta do não ia banheiro. falar, né? Jamais, É muito jamais. legal isso. Olha só, muito legal, né? Porque aí, assim, o quanto de coisas, e a gente sabe, as doenças são multifatoriais, né? Então, o ambiente é fundamental, faz toda a diferença para a gente Todas. entender o contexto e dar uma conduta, uma orientação. Né? Eu É, brinco que assim, eu sou cirurgiã, mas eu fujo de remédio, eu tento dar o mínimo de medicação, sou o mais de reorganizar hábitos, comportamentos e tal. E eu o adoro ambiente tem isso. tudo a ver com isso, né? Exato, Então, e a gente exatamente tem tudo a ver com isso, né? Como você tira do e mesmo assim, né? A gente é isso, né? Você não gosta de dar, eu gosto muito de tirar, né? A gente adora tirar remédio e, e é exatamente isso. Pra gente, se a gente entender, então assim, a clínica, o que eu via isso muito mais claro que a clínica do paciente, o cuidado do paciente vai muito além do que aquele contato é, físico e momentâneo, né? Então, eu ter essa disponibilidade, eu ter esse contato, eu ter. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que ter da telemedicina é que a gente aproxima. E que veio uma arma para uma ferramenta mesmo, uma arma de cuidado que sim, não vai acabar justamente por isso. Porque a gente vai sim. poder estar muito mais próximo, porque a gente vai poder estar muito mais integrada. Eu acho que essa palavra é muito legal. Eu me sinto integrada no cuidado, Uhum. sabe? Então, Sim, isso que eu sim. vejo, né, assim, o cuidado da fisioterapeuta, ensinar o exercício, me mostrar, sabe? Coisas que a gente não faria. E se a E gente pensar no país que a gente tem, gigantesco, né? gigantesco. Às vezes os especialistas, às vezes não, a gente sabe, isso é dado, é estatístico, é classe, é aberto para todos. Os especialistas estão centralizados, né? Estão nos grandes centros, então muitas vezes a pessoa tem que Sim. viajar 300, 400 quilômetros para passar numa consulta com um especialista. Nossa, tem paciente que gasta um dia inteiro, gasta um Uhum. dinheirão para se Um deslocar, dinheirão. é desconfortável. Às vezes é paciente que está em acompanhamento de câncer, por exemplo. E assim, para passar numa consulta que a gente poderia resolver com telemedicina. No conforto do lar Do dele, lar, cômodo para todo mundo. Então, assim, econômico. Então, né, a isso é uma gente coisa pode muito melhorar a importante. saúde das pessoas, pode dar uma boa assistência. Eu também sinto isso que você falou, de estar próximo. Tudo depende da gente saber usar, saber aplicar no Exato. momento, na situação. E dá para aproximar, dá para ter uma boa relação Dá. médico-paciente, sim. Outro dia, usando um exemplo que até, caramba, uma amiga minha, uma clínica, me mandou um paciente que precisava de uma avaliação proctológica mesmo, e era um idoso e que estava no pico mesmo da pandemia, e ele não. Ai, doutora, vamos fazer por vídeo primeiro, depois eu vou no consultar. Primeiro, eu não conhecia o paciente, né? Atendi, e assim. Com receio, porque era um dos meus primeiros que eu estava atendendo pela primeira vez, e era um idoso e Nossa. ele me
A gente fez o primeiro atendimento completo e tal. Ele me falou a história e tal, beleza. Quando eu liguei para a colega para passar, ó, avaliei, pedi alguns exames, eu vou precisar examiná-lo, mas acho que não é nada grave e tal, beleza. Passei para ela, mas olha, ele me falou uma coisa, que ele me falou uma coisa assim muito pessoal da história clínica, da história de familiar dele. E ele começou a chorar no telefone, No na vídeo. conversa, no vídeo. E ela me falou: Nossa, mas você conseguiu uma ligação muito boa com esse paciente, porque ele já passou comigo, ele nunca tinha me contado essa história. E você se conectou Olha, bem com ele. Eu disse, olha só, e foi a primeira consulta por vídeo, a gente nem tinha se encontrado, então não havia uma relação prévia ali de confiança, e a gente conseguiu sim estabelecer uma boa relação ali com o vídeo. E então, assim, não é, depende só da forma, é a forma que é você. a O forma. humano de um lado, falando com o humano que está do outro lado, e com amor, com atenção, com empatia, com interesse Empatia. genuíno e cuidar, né? Então, Exato. a Eu acho telemedicina veio para ajudar, não para é atrapalhar. não para atrapalhar. É exatamente isso. E eu acho que assim é isso. Ela veio para isso, assim, para ser, né, tipo a nossa, o nosso, para mostrar que o nosso cuidado e é exatamente isso, assim, se a gente tiver empatia, se a gente tiver, né, eu gosto bastante dessa palavra porque é muito difícil, né? É uma coisa que assim eu falo que hoje eu penso assim, né, que eu acho que a gente devia ter isso na faculdade, a gente devia, né, não é uma coisa que é natural, assim, tem algumas pessoas que sim, têm uma empatia natural, mas a gente precisa trabalhar isso. Eu acho que o médico hoje precisa muito trabalhar a empatia, precisa muito trabalhar se colocar no lugar do outro, né, assim, e que é uma coisa que a gente tinha muito eu tive uma formação muito de eu tenho que salvar uma vida, É, né? É, o meu sim. objetivo era essa pessoa não pode morrer, né? Aí eu fui ser Uhum. geriatra, né? É, Né? E assim, e aí isso ser trabalhado e isso ser falado que a gente tem que, né? Como que a gente vai passar essa vida? Como a gente vai cuidar dessa vida, né? O que é uhum. importante para ela? Então, assim, às vezes o paciente saber que o médico dele tá ali, né? Que o médico dele falou com ele, que aquela pessoa, né, deu atenção para o problema dele, né? Que para ele é tudo, Sim, né? Para sim. ele é tudo. Aquilo chegou ao ponto dele exteriorizar, né? E é tudo. Então a gente está ali para resolver aquilo, empenhado, num momento difícil, que é difícil para a gente, que a gente não está ali só querendo focar em quem, né? Que a gente precisa salvar aquela vida só. A gente A gente precisa não é Deus, salvar. né? A gente não é Deus. Exato! Não é Deus! Exatamente isso. Então a gente às vezes ficava focado e não via o sentimento que ele precisava. Muitas vezes eu não dei remédio, eu conversei muitas vezes, Sim. né? As pessoas querem ser cuidadas, né? Cuidado. Querem se sentir cuidadas, querem que realmente. E o nosso papel é esse, assim, profissionais e profissionais, existem Sim. diversas características em todas as áreas, né? Mas Uhum. a gente tem uma cobrança muito grande, né? Porque a gente lida com o ser humano na sua fragilidade, né? Ninguém Uhum. vai no médico, ninguém procura um médico porque tá bem, quer passear só e tal. No Eu mínimo, falo que isso me ofendia muito, sabe? Quando a gente falava assim, oi, tudo bom? Porque eu chego e falo assim, oi, tudo certo, tá bem? Se eu tivesse bem, eu não tava aqui. Eu falar isso, mas é verdade. então, assim, no É mínimo, ele está com um uma receio, angústia. uma preocupação, né? Mesmo que não esteja doente, mas está preocupado em cuidar da saúde. A gente tem Sim, cada vez mais trabalhado nisso. Eu quero cuidar da saúde, eu não quero da cuidar da sua saúde. doença, né? Né? Então, mas as pessoas veem no médico aquela pessoa que vai ajudar, que vai ouvir, que vai orientar, né? Às vezes está com uma carência emocional só, quer conversar, né? Então, a dor de estômago, o refluxo, às vezes são os sapos da vida que a pessoa não quer engolir, né? Então,
É, Vamos conversar. E tudo isso dá para fazer aqui, olhando no vídeo, olhando no olho. Tem muita orientação que dá para fazer, não só na medicina, na psicologia, na nutrição, em todas as áreas de saúde, né? Então, sim, eu acho que a gente tem que tirar esses preconceitos. A exato. tecnologia vem para ajudar, né? É. E tem um monte de equipamento agora, a gente usa monitor digital, tem aparelhos que dá para fazer eletro, Uhum, glicemia, então dá para a gente monitorar, cuidar muito melhor dos diabéticos em casa, dos hipertensos estando muito. na casa deles, porque o paciente chega no consultório, ele fica hipertenso, só de estar na consulta, fora do seu ambiente, quantas, né? A Quanto hipertensão do jaleco branco. branco, é. Então, a gente consegue fazer muita coisa, né? E graças a Deus que veio tudo isso para também discutir, regulamentar, porque também a gente tem que se preocupar que a gente também é médico, mas a gente também é ser humano, a gente tem que se organizar também, a gente tem que ser reconhecido, não é porque a gente está aqui disponível e tal, e tem todo esse empenho, que a gente está também, funciona 24 horas como máquina e tal. Então, Exato. isso tem que ser regulamentado. Os convênios, é bom que os pacientes saibam também, né, que os convênios queriam pagar 50% do valor da consulta, né, para os médicos, ou não, até Sim. menos que Até isso, menos, né? exato. Então, assim, a responsabilidade médica É é a a mesma. mesma, é a mesma. O cuidado, a atenção, o empenho é o mesmo e Eu digo amplia que é muito. maior. É maior, até porque é verdade. Eu também acho que é maior, porque a Eu digo gente que é tem, maior. tem que ter ainda mais experiência para captar, para saber o limite, O né? limite. Exato, eu Então, acho que a responsabilidade de você estar lá, de você se expor como um profissional, você se colocar naquela posição, eu vou te analisar por esse meio digital, eu vou te analisar por esse distanciamento físico, né? É uma responsabilidade, você tá assumindo uma responsabilidade maior, né? Porque quando sim, você tem exame, quando você examina, quando tá ali na sua mão, é uma coisa. Mas quando você se propõe a passar por esse momento, né? A definir esse momento mesmo, tudo, você assume também uma responsabilidade. Então, ter isso regulamentado, ter isso estruturado, ter isso. Tem que ser um profissional que você confie muito, né? O paciente tem que confiar em você, então tem que ver referência sim, tem que ver onde esse médico está, né? Assim, eu acho que sim, do mesmo jeito que você vai num consultório, porque muita gente criaram as telemedicinas e, né, contrataram alguns médicos e você não sabe quem é. E não sei se sim, seria esse o sim, propósito, né? sim, Eu acho que o propósito, você tem que saber quem está ali, porque é uma coisa bem importante, né? De uma sim, responsabilidade. Eu pensei muito sim. para entrar nisso, sabe? Porque assim, a gente também tem que pensar que a gente tem uma responsabilidade ali. Se a gente não consegue resolver o problema do paciente ali naquela situação, a gente tem que ter a O alternativa, tem plano que ter o plano B. Tem que ter o plano para onde eu vou mandar, ou se é uma situação de urgência. Ah, e né? agora? Onde eu vou mandar esse paciente, onde eu possa ir vê-lo? Ou quando é que eu vou conseguir atendê-lo presencial para tirar essa dúvida e resolver logo? Então, assim, é um Uhum. empenho que não é só fazer uma consulta, sei lá onde está, sem pensar no desdobramento disso tudo, né? É, Então, eu acho que para a gente fazer a coisa, e isso tudo a gente está entendendo, está se desenvolvendo, as legislações estão andando, as discussões estão se encaminhando, as tecnologias estão avançando, é para a gente fechar tudo isso, entender que não é uma conversa só uma conversinha, né? não, É uma é uma consulta consulta. que tem todos os desdobramentos e a responsabilidade do profissional ali envolvida e todas as características de uma consulta. O ato médico, Exatamente. que é É um essa ato consulta. médico. Exatamente. Você sente boa aceitação por parte dos pacientes? O que você sentiu deles? Senti assim, aplicando, porque eu sou bem bem criteriosa, assim, não fiz a coisa arriscando, né? Então,
Total, não tive nenhum problema, Nem né? eu. Uma boa aceitação, sim. Vários pacientes que eu já atendi, tanto retorno quanto primeira consulta, como eu te falei. E Sim. eu estou falando aqui uma experiência pessoal, uma pessoa, mas se a gente for falar em grande escala, a gente já tem estudos científicos mostrando isso, né? Os Uhum. benefícios, tanto fora do Brasil, e no Brasil já tem experiência, porque já tem telemedicina no Brasil com aquela regulamentação Tão prévia que não antiga. permitia paciente e médico direto, mas era uma teleinterconsulta de médico com médico e o paciente junto de um dos lados, né? Uhum. E aquele serviço que eu te falei, que eu comecei no hospital público, no começo da pandemia, a gente ampliou muito, a gente fez pesquisa de satisfação e foi muito legal perceber as mudanças. Assim, os pacientes adoraram, mais de 95% dos pacientes davam nota ótimo, bom ou ótimo para o atendimento, Nossa. né? Satisfação plena, né? Não, Então, os outros 5% davam regular, porque aí era alguma dúvida, a gente precisou mandar para consulta presencial. Em tá. Covid, aqui lá nesse hospital, a nossa taxa foi assim, dos pacientes suspeitas de Covid que foram atendidos, em torno de 15% a gente não conseguia ter segurança no atendimento e tal, tinha uma dúvida, ou era um caso que Tá. esse merece uma avaliação presencial, 15% precisou de avaliação presencial, né? Mas assim, 95% nota bom ou ótimo. E legal, os médicos, que muitos médicos começaram, não fui só eu, foi um grupo, na verdade, um grupo bem maior do que eu, que eram médicos mais idosos, que tiveram que sair da linha de frente, foram atender, né, via telemedicina, e foram reticentes, meio assim, meio obrigados no começo. Ah, mas Eu isso não vi isso também. funciona, isso não é bom. Começaram a perceber e ver esses resultados, esses feedbacks, né, de benefício, e começaram a perceber, poxa, é legal, viu? Olha, eu consigo fazer sim dar um bom serviço, um bom atendimento. Então, agora eu quero fazer isso na minha especialidade também. Eu vou pensar É, como que eu faço. Então, assim, eu a vi gente abrindo a mente e isso. usando para o bem, eu acho que tem muito chão, muito espaço para a gente fazer bom uso, sim. Eu acho que a gente só vai se aprimorar. Eu penso que a gente só vai se aprimorar nisso. Eu penso que isso vai virar uma prática da minha vida, assim, que eu vou Eu colocar também. isso, né? Eu vou colocar isso no meu plano de cuidado, né? Sim, Eu acho que sim, no meu plano de cuidado isso vai entrar, não tem como não entrar. E eu acho que é isso. A gente tem que se aprimorar, a gente tem que se abrir. E outra coisa que eu vi muito é da gente estimular mesmo o paciente. Assim, eu vi a aceitação e dele querer isso de aprender uma coisa nova, fazer uma coisa nova. Então ele adorou ver. Ai, mas é minha médica mesmo, é, sabe? Né? Tipo, é ela mesmo, né? Assim, que não, né? Que eles começaram a ver os netos, começaram a ver, né? Os familiares. Então isso foi inserido na nossa rotina. Então eu acho, por que não com o seu médico? Por que não com sim, a pessoa que te apoia? Né? Tem terapia hoje, né? Eu penso, às vezes sim. tem gente que não fazia terapia, falava, eu não tenho tempo de me deslocar, sair do trabalho, não sei o quê. Não, doutor, eu não tenho que me leve à tarde para fazer terapia, né? Sim, sim, Conversa, né? exato. E então a E gente, eu muito acho, legal, a gente tira a perda do tempo do transporte. A gente mora em São Paulo, uma cidade exato, gigantesca, né? Então a gente economiza esse tempo, o tempo e dinheiro de dinheiro, deslocamento, né? Quem vai de transporte público é público, quem vai de carro próprio é estacionamento, e o tempo mesmo, né? Então, olha, muitos benefícios. Eu sou uma muitos. entusiasta, Eu também. estudiosa. Quero me envolver cada vez mais e defendo. Agora eu Eu defendo. Você viu? Eu também. virei a chavinha, né? De Eu totalmente contra também. E eu até achava entender. difícil, eu sempre queria estar lá perto, eu sempre queria, sabe, ver. Eu achava que quem cuidava era quem via. Eu era daquela médica que passava visita de manhã no hospital, voltava à noite para ver de novo, para ver se viu bem, sabe? E hoje eu penso assim, hoje eu penso, se eu abrir um vídeo com o paciente, se eu abrir uma consulta para ver como tá lá, eu não preciso me deslocar, eu chego antes em casa, né? E Sim, eu sim. mantenho cuidado. Hoje tem hospital fazendo robô.
O Uhum. médico, interconsultas, algumas vezes, né, de alguns médicos, o médico vai para um robô, ele está num centro, né? Eu vi que ele fica num Uhum. centro da organização e ele vai e o outro médico conduz, ele vê o paciente pelo robô, né, pelo vídeo. Sim, E sim. mas ele está muito mais presente do que se ele fosse uma pessoa física que tivesse que ir para um hospital, para outro hospital, para outro hospital. E tem assim uma gama e a gente ficaria, eu ficaria horas falando É, disso, assim, né? eu A gente já também. falou 1 hora, então eu penso que a gente Olha ficaria, mesmo, já está olha, acabando. Ah, já tá, falei, né? porque assim, muito se fala na história da humanização e tal. Eu disse, meu, eu sou humana, eu trato de humanos e sempre tratei e sempre vou tratar. Sim. Agora, com o vídeo também, isso não vai mudar, né? E eu não gosto de usar esse termo, né? Mas assim, você entra na casa do paciente, aí você conhece a netinha lá, o netinho É, do seu paciente, você fica muito mais íntimo, sim. quebra essa distância muitas vezes, né? Não, Então, exatamente. tudo É de isso. bom. Eu me sinto muito mais próximo. É exatamente isso. Pessoas que eu nunca conheceria, que eu não saberia estrutura familiar, que eu não saberia a casa como é, que eu não saberia a vida, o que eu poderia melhorar, né? E às Uhum, vezes você tá lá, você tem uma outra visão, você tem um outro diagnóstico, você tem um outro olhar, né? Porque sim. cuidar não é cuidar de uma doença, é cuidar de uma pessoa, né? Exato, A gente cuida exato. de pessoas. Eu acho que esse é o principal. Então, a gente cuidar da pessoa como um todo, como a vida dela, como os familiares dela, né? Então, assim, e ele saber que a gente está ali, que agora a gente pode estar ali, com. Eu me sinto mais acessível e próximo mesmo. Eu acho que isso é uma, né? Só tem a crescer e ganhar. E se a gente Espero que levar isso sério, os nossos colegas entendam, abram a cabeça para isso, para a gente trabalhar mais junto nisso, sim, desenvolver, porque assim, quem entende mais de saúde e do atendimento de saúde que não os profissionais de saúde, né? Então, se a gente ficar resistindo, fechando a porta e tal, alguém vai resolver isso para a gente e que não, os interesses não são nos pacientes, pelo não. benefício dos pacientes. Quando vem operadoras de saúde, alguns políticos entrar Sim, no mérito de legislar, não, né? Então, muitas vezes os interesses não são exatamente o benefício do paciente. Então, acho que a gente tem que se envolver nessas discussões, tem que tomar a sim, frente, tem que tem que tomar a quebrar frente, paradigmas mesmo tem que e vamos fazer. fazer uso para o bem. Exato, eu também acho. Eu acho que a gente tem que dar nossa experiência, eu acho que a gente tem que. Tudo na vida é de experiência. Eu falo, a gente não sabia nada do Covid, a gente só vai saber quando acabar. A gente não sabia da telemedicina, a gente vai só ter isso e a gente tem que sempre estar disposto a aprender e melhorar, né? Então, assim, tudo a gente não pode se fechar ao diferente, a gente tem que estar sempre aberto e eu acho que é isso. E a gente tem que estar sempre presente. Eu acho que o papel do médico e de quem quer cuidar, né, não só do médico, do todo profissional, toda a equipe multi que cuida do paciente, é estar ali e a gente batalhar para que isso seja mais uma ferramenta de cuidado de qualidade, né? Que eu acho que Exato. é isso aí. A gente está acabando Tá acabando. Ai, que bom, e gostei de conversar, olha. também E é adorei mais um tempão. conversar. Eu também. Falei para você que era um bate-papo bem pra gente, né, de colegas, de amigos mesmos, pra gente, né, só fazer isso crescer. Você é sempre bem-vinda na Goki. Ai, obrigada E pelo convite. imagina, sempre bem-vinda. Muito, muito obrigada pela disponibilidade. E no que a gente precisar também estamos aí, tá bom? Obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade dessa troca. Aprendi Ah, também obrigada. Que bastante. a gente troque muito ainda. Amém, tenha uma boa noite e até. Boa noite para todos. Boa Até. noite, tchau, tchau. Tchau.